Bom, gente, tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre repartição de competências e um olhar bem especial de uma convidada, que é uma pessoa bem importante na área do direito ambiental, uma referência para a gente, é uma pessoa que eu tenho e já de antemão já agradeço, né, a particularidade de ceder seu tempo numa situação tão excepcional como essa que a gente está vivendo. É a professora Fabiana Figueiró. A Fabiana é mestre em Direito, né? A Fabiana é especialista em Direito Ambiental. A Fabiana é advogada na área, num grande escritório aqui da nossa cidade, então ela tem uma atuação super forte no direito ambiental. A Fabiana, ela é presidente da Associação Gaúcha de Advogados, né, Ambientais e Empresariais. Ela também faz parte da diretoria da União Brasileira dos Advogados, né, do Direito Ambiental. Então, assim, ó, além de tudo isso, ela é mãe da Malu, né? Então, ela está em casa, ela está fazendo o papel de professora de direito, professora de, né, primeira infância, mãe, esposa, como todo mundo está se virando, né, nesse tempo. Então, te agradeço bastante a oportunidade de estar conversando contigo e da gente poder estar utilizando isso como uma ferramenta para a gente, além de propagar, né, a questão do próprio direito ambiental e pensar algumas temáticas bem importantes, a gente também conseguia dar uma animada aí nesse pessoal que está em casa e fazer, né, uma discussão diferente, né, de um tema tão importante com alguém que, de fato, né, atua, né, na área. Então, tá contigo aí, Fábio. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada pela super apresentação. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, contribuindo um pouquinho nesse momento que não está fácil, né, para ninguém. Todo mundo cheio de desafios pessoais, estudando em casa, trabalhando de casa, Dividindo o computador. dividindo computador, dividindo espaço, né? O que não é nada fácil, a gente sabe. Eu, particularmente, aqui hoje estou entrando, já nem sei em que dia da quarentena, mas eu estou desde o dia 13 em casa. Fui ao escritório rapidamente ali na segunda-feira, dia 15 ou 16, para buscar a tela do computador, algumas coisas para poder trabalhar. O escritório também está todo trabalhando em casa, funcionários, estagiários desde essa data. E tem sido desafiador, né? Porque ser advogada e cuidar da casa e da família e ainda participar de vários grupos de discussão é um desafio, mas é também muito enriquecedor. Acho que essa é uma experiência que vai fazer com que todo mundo saia muito mais forte. E estar aqui hoje é mais um desafio, né, de conseguir manter aí a todos motivados e interessados, né, com a matéria que a gente vai falar um pouquinho hoje, também com o direito ambiental de modo geral. Então, te agradeço aí a oportunidade. E conversando sobre qual seria o assunto que nós abordaríamos aqui hoje, eu e a Fê chegamos à conclusão de que falar sobre competência legislativa em matéria ambiental seria um tema bacana. Eu tive a oportunidade de falar um pouco, de uma forma um pouco mais alongada sobre esse assunto num grupo de discussão da UBA, que é uma associação que eu e a Fernanda temos aí a satisfação de sermos diretoras, né, em que aí eu fiz uma apresentação de uns 50 minutinhos, então até se alguém tiver interesse depois de aprofundar um pouco mais o tema, entra lá nas redes sociais da UBA e encontra esse material e outros materiais bem bacanas na área ambiental. Quero fazer aqui contar uma pequena historinha. Eu acho que a Fernanda nunca tive a oportunidade, estou sempre de falar sobre isso, Fernanda, e acabo nunca comentando, mas eu comecei a me interessar pela questão da competência legislativa em matéria ambiental na graduação. Eu era estagiária da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e o meu chefe, na época, que hoje também é advogado, advoga para empresas, sugeriu que eu falasse sobre competência municipal em matéria ambiental, porque havia um certo vácuo porque em matéria ambiental, já entrando um pouco na matéria, né, União, estados, municípios e Distrito Federal podem legislar. E aí a gente tem uma divisão ali entre competências privativas, exclusivas e concorrentes em matéria ambiental. E havia uma discussão sobre qual seria ali a extensão, né, da atuação do município dentro da matéria. E eu me dediquei, fiz uma monografia sobre o assunto. E eis quem estava na minha banca de monografia? Fernanda Medeiros. Fernanda Medeiros estava na minha banca. Tu jura, Fábio? Juro, Fê, e assim, ó, e não foi uma banca muito boa. Tem que confessar que não foi uma banca muito boa. Era tu, o
Alexandre Mariotti na época, Ah, e a minha orientadora, a Mary Stirmer. foi uma banca pesada, hein? Foi uma banca pesada, assim, foi uma discussão bem pesada, e a partir daquilo eu resolvi me dedicar muito mais ainda à matéria para estudar muito mais. Que viagem! Então, acho que não sei se tu não deve lembrar disso, mas tu estavas na minha... esses dias eu até brinquei assim numa janta da Gai que a gente fez. Eu digo, nunca falei pra Fê, mas assim, ela me levei bomba na banca e por causa dela também. Guria, que horror! Tu vê só que o mundo é pequeno mesmo. Mas te conto uma fase que a gente fazia tanta banca ali na PUC. Sim, era uma fase que a gente estava com a universidade, acho que mega super lotada, eram 2 currículos em andamento. Então, assim, realmente a gente fazia, assim, era muita atividade, né? Mas veja bem, né? Provocou e tá aí a mulher sabendo tudo, né? Criar a temática. Mas eu fico feliz de te ouvir falar sobre isso, porque normalmente, assim, a repartição de competências é um tema que no Constitucional os alunos odeiam, porque eles não conseguem enxergar do que está sendo falado ali, né? E quando chega no ambiental, as pessoas ficam pensando assim, mas para que serve? Por que importa? Né? Qual é a vantagem? E está sendo bem bacana hoje a gente ver as pessoas discutindo, mas o município pode fazer um decreto sobre isso, mas o Estado pode, mas será que dá para contrariar a lei federal? Mas será que isso... Então, assim, mostrar como é o teu caso, né? Uma aluna que se interessou lá na graduação sobre uma temática chata, né? Porque eu falei, olha, para fazer a repartição de competência ficar interessante, acho que só dançando lambada, né? Mas é uma mega importante, né? E eu, assim, fico feliz ali, né, de te ver falando isso, fico preocupada como é que tem sido essa banca, mas eu fico feliz de ver que, na verdade, despertou na pessoa e tá aí agora, né, falando para o país inteiro sobre isso, como foi o que tu fizesse semana passada lá na UBA, né? Então, tá de Isso aí. Eu vou compartilhar aqui, então, a tela. Até peço desculpas, porque, na verdade, eu só busquei a apresentação que eu fiz lá na UBA semana passada. Então, acho que é interessante para a gente dar aqui uma pincelada no assunto de uma forma um pouco mais ilustrativa, tá? Por que essa temática, então, da competência legislativa em matéria ambiental, ela é muito relevante no direito ambiental. E aí é muito relevante também, e é importante que aqueles que têm interesse pela área e pretendem de alguma forma trabalhar ou se envolver um pouco mais com o direito ambiental tenham em mente que existem algumas matérias que elas são chaves para que a gente possa desvendar questões e trabalhar aspectos ambientais, e o direito constitucional é um deles, né? Direito constitucional, teoria geral do direito, são matérias muito relevantes na prática ambiental. Porque as coisas, elas nascem, né? Elas têm aí a sua origem na nossa Constituição Federal. E em matéria de competência legislativa, a gente tem previsões, como eu já falei, de competências que são exclusivas ou privativas da União. A gente tem um modelo aí, acho que voltando aqui mais um slide antes, a gente tem um modelo federativo, né, em que todos os entes eles estão em pé de igualdade. Isso é algo que é bem relevante, porque a gente tem um cacuete aqui, né, enquanto brasileiros, ainda com aquela coisa meio monárquica, meio centralizadora, de achar sempre que a União está acima, depois os estados estão ali no meio e lá embaixo está o município. E, na verdade, isso não existe, né? A gente tem um modelo federativo em que todos estão em pé de igualdade, a gente tem aqui uma horizontalidade do ponto de vista de importância dos nossos entes. O que significa dizer que aquela norma emitida pelo município, ela não vai ser inferior à norma da União. O que a gente vai precisar sempre olhar é qual foi a competência, de que forma que a Constituição Federal, ela dividiu, ela repartiu, ela atribuiu essas competências para legislar para cada ente. E a competência nada mais é do que esse poder, né, essa faculdade jurídica que um ente federativo tem de emitir as suas decisões. No modelo federativo brasileiro, a gente tem, assim, em linhas muito gerais, as previsões constitucionais, elas partem do princípio de que eu vou enumerar quais são os poderes atribuídos à União, vou enumerar quais são os poderes atribuídos aos municípios, e aqueles poderes residuais, a competência residual vai ser do ente estadual. Não vou aqui entrar em muitos detalhes, porque a gente não tem muito tempo, né, do que seria a competência, as competências privativas e exclusivas da União. O que nos interessa mesmo para falar sobre norma ambiental mais restritiva e sobre competência legislativa em matéria ambiental é o artigo 24 da Constituição Federal,
em boa medida, o artigo 30, né? Porque o artigo 24, ele diz que a União, os Estados e o Distrito Federal, eles têm uma competência legislativa concorrente para legislar sobre diversos assuntos, é um rol muito grande. Nesse quadrinho ali do cantinho, vocês vão ver que as matérias ambientais, elas constam em boa, né, parte, em boa medida dentro desse artigo, onde a gente tem ali essa competência concorrente em direito urbanístico, produção e consumo, flora, caça, pesca, controle da poluição e muito mais. Essa competência da União, ela se limita a estabelecer norma geral. E aqui, né, é o primeiro indicativo forte que a União, que a Constituição Federal nos dá, de que existe um limite, sim, para a competência da União. A União não pode ficar detalhando, entrando em detalhezinhos sobre questões de norma geral, porque isso cabe aos municípios, lá no âmbito da sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local, ou os próprios estados ali para trabalhar as suas peculiaridades regionais. E a União, então, tem essa competência aí, que é uma competência mais geral, e o Estado, então, ele pode suplementar, né? Essa competência geral da União, ela não vai excluir a competência suplementar dos Estados para legislar. Se eu tenho um vácuo da norma geral da União, o Estado ele pode legislar, né? Ele pode exercer ali essa competência plena naquela matéria, mas na medida em que uma norma geral da União seja publicada, a superveniência dessa norma geral, ela faz com que se perca, então, a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário. E isso é bem relevante, porque é um dos principais conflitos de competência que a gente tem. Se a gente pegar, por exemplo, exemplos aqui do Rio Grande do Sul, que tivemos agora toda uma discussão envolvendo o Código Estadual de Meio Ambiente, né? Sem entrar no mérito se o código é bom, se o código é ruim, enfim, o que a gente tinha em várias matérias, por exemplo, unidades de conservação ou proteção da flora, era uma legislação publicada lá nos anos 2000, que era o Código Estadual de Meio Ambiente, e uma série de normas da União, normas gerais da União, que foram sucedendo essa legislação estadual, e aí havia muita discussão sobre o fato de essa lei geral da União, né, essas leis gerais da União terem suspendido a eficácia da lei estadual. E isso, na prática, na aplicação do direito, é muito problemático, porque o funcionário do órgão público, o magistrado, o advogado, eles têm na sua frente, quando eles precisam resolver o conflito, uma série de legislações que elas estão vigentes, né? Então, elas são aplicáveis na prática. E aí cabe ao operador definir, com base na questão da avaliação do conflito de competência, do que diz a Constituição, qual é a norma efetivamente aplicável naquele caso concreto. Talvez, para alguém que tenha formação jurídica, isso seja um pouco complicado. E vocês imaginem para o técnico, né, que está lá no órgão ambiental, precisando avaliar qual é a legislação que ele vai utilizar para dizer se um empreendimento pode ou não ocorrer, se uma determinada vegetação pode ou não ser suprimida, por exemplo. Saindo da competência, então, da União e dos Estados, eu ainda tenho uma previsão lá no artigo 30, que é a competência do município. E aí o município, ele tem competência para legislar com base no seu interesse local, ou para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. E aí, aqui a gente abre um mundo de possibilidades, porque a gente está falando de interesse local municipal. E aí, verificar se o município está ou não extrapolando a sua competência para legislar com base no interesse local é muito difícil. A gente tem, por exemplo, pegando o Rio Grande do Sul de novo, a gente tem uma situação em Caxias, a gente tem uma outra situação no litoral, o município de Torres tem peculiaridades que são diferentes do município de Porto Alegre, e isso é algo diferente que do campo de cima da serra, porque a gente tem biomas diferentes dentro do estado, né? E aí os interesses... Exatamente. Do ponto de vista ambiental, né? Exatamente. A gente tem um interesse local, por exemplo, se a gente pegar a região ali de Bento Gonçalves, né? A gente tem um interesse local do ponto de vista econômico relacionado à questão da produção da uva, por exemplo, relacionado ao turismo. A gente tem um tipo de vegetação ali que ela é específica, um ecossistema que ele é específico. Se eu for para Torres, isso vai mudar consideravelmente. Então, são questões que precisam ser, sim, consideradas e que dão margem aí para uma série de discussões.
toda essa celeuma aqui, né, que envolve a repartição de competências, ela ganha contornos ainda mais especiais quando a gente está trabalhando aqui e pensando em meio ambiente. Porque daí vai entrar não só a questão jurídica, né, formal, da forma como as competências se distribuem, o que cabe a cada ente federativo, mas vão entrar também aspectos técnicos e também aspectos relacionados à matéria econômica, ao tipo de atividade que eu estou trabalhando. O fato é que ao longo aí dos anos, exatamente por conta dessas dificuldades que envolvem a repartição de competências em matéria ambiental, nós temos ouvido falar, se ouve falar muito na ideia da norma ambiental mais restritiva. E é uma ideia que é bastante difundida na doutrina, existem julgados a respeito do assunto, é muito comum, né, quem atua na área se deparar em meio a discussões sobre qual é a legislação que eu vou aplicar, com algum interlocutor dizendo, não, mas se a gente está falando de matéria ambiental, eu tenho que ver qual é a norma mais restritiva e é essa norma que eu vou aplicar. Eu, como advogada, em várias ocasiões, em reuniões no âmbito de órgãos públicos ou analisando pareceres de órgãos públicos, eu verifico uma constatação pura e simples por parte de alguns agentes, simplesmente dizendo, olha, se eu tenho aqui duas normas aplicáveis e sobre a mesma matéria, eu não tenho dúvida, eu vou aplicar a norma mais restritiva, porque em matéria ambiental vai sempre prevalecer a norma mais restritiva. E eu aqui discordo dessa ideia, né? E acho que esse é o ponto que eu deixo aqui para vocês. E por discordar dessa ideia, por ter estudado esse assunto, por ter chegado a conclusões diferentes dessas, que colocam pura e simplesmente o fato da norma mais restritiva ser sempre a prevalente, nessas discussões, nessas conversas, nos meus pareceres, eu digo abertamente que não, que essa não é a verdade nua e crua, que eu não vou sempre aplicar a norma mais restritiva pelo simples fato dela ser aquela que, né, mais protege o meio ambiente. E não mais das vezes, ainda mais das vezes, o que eu vejo são, né, olhares um pouco assim arregalados para mim, como quem dissesse, o que essa pessoa está aqui, né, desconstruindo um argumento que é já sólido e praticamente pacificado de que sempre vai valer a norma mais restritiva. E a partir disso, quando eu fiz o meu mestrado lá na UFRGS em 2013, por aí, eu tive a oportunidade de escrever um artigo na na disciplina de Direito Constitucional, e eu queria escrever algo que me fosse útil, né, na prática da minha atividade na advocacia. E eu voltei lá, resgatei o meu material lá daquela banca, né, que eu fiz com a Fernanda Medeiros, né, entre os membros da banca, na graduação lá em 2013, acho que foi isso, 2004. E voltei a falar sobre a norma mais restritiva. E aí eu fiz uma leitura aqui, isso é a Malu, tá, gente? Ela tá aqui, vai saber tudo de direito, vai se formar até o final da... Ou vai agarrar nojo, né? Vai fazer outra coisa. E aí eu assim, fiz uma revisão doutrinária sobre a matéria. Na época eu já fiquei bastante surpresa ao verificar que havia vários autores, né, trabalhando a ideia de que a norma mais restritiva não é a norma prevalente em quaisquer hipóteses. E fui também verificar o que o STF dizia a respeito da matéria, né? Porque eu queria trabalhar dentro dessa ideia, então, de disciplina de direito constitucional, qual era, né, o que a nossa Corte Suprema pensava a respeito do assunto. E, para minha surpresa, eu verifiquei que o STF, ele, em vários momentos, faz uma análise sobre conflitos de competência em matéria ambiental e ele, algumas vezes, sim, indica a norma mais restritiva como a norma constitucional, né? Mas não pelo fato dela ser a norma mais restritiva, mas porque o STF fazia nos seus julgados lá em 2013, 2014, os julgados que eu compilei na época, uma avaliação sobre distribuição de competências e verificava, em alguns casos, sim, a norma mais restritiva que vai prevalecer, em outros casos, não é a mais restritiva. Então, aqui, percorrendo rapidamente, trago alguns entendimentos, como, por exemplo, do professor Paulo de Bessa Antunes,
do Eduardo Fortunato Bin, que hoje é presidente do IBAMA. Tem um livro bem interessante sobre licenciamento ambiental, em que ele também trabalha a questão da norma mais restritiva. Anos depois, eu fiz um artigo com a Suzane Colau, que na época trabalhava comigo no escritório, em que a gente revisou ali o meu material, agregou algumas coisas, e esse artigo acabou sendo publicado, também falando, né, sobre essa questão de que não vai sempre prevalecer a norma mais restritiva, e outros tantos advogados e pesquisadores que trabalham esse assunto. E vejam que, para minha surpresa, agora, né, também revisando esse material para apresentar, né, nessa apresentação que eu fiz na UBA semana passada, eu identifiquei um comentário aqui do Marcos Abreu Torres, que é um advogado também brilhante, que trabalha na Confederação Nacional da Indústria, em que ele comenta num livro que ele tem específico sobre a matéria, que a questão da prevalência da norma mais restritiva, ela foi... Ô, Malu, quer dar oi aqui para os alunos da mamãe? Não? Então tá. Ela foi proposta durante a Constituinte por mais de uma comissão. Essa ideia foi discutida pelos constituintes e essa regra de prevalência da norma mais restritiva foi afastada na Constituição, né? E isso, para mim, só reforça o argumento de que o Constituinte teve essa opção e essa não foi a opção à época, o que demonstra que, de fato, a gente precisa não se valer aqui da questão material da norma, né, da intenção da norma, mas sim de qual é a repartição de competências e qual seria o ente competente para emitir ou não aquela norma, seja qual for a matéria que nós estivermos falando, inclusive direito ambiental. Bom, a partir disso, Fê, não sei como é que está o nosso tempo, mas eu pesquisei mais recentemente uma série de julgados do STF, né, sobre a matéria. Pretendo, inclusive, agora aproveitar, quem sabe, esse período de quarentena, aí, se a Malu deixar os clientes e tudo mais, e escrever um artigo mais atualizado a respeito das considerações que eu cheguei lá em 2014. Mas o fato é que o STF, ele segue, né, fazendo uma avaliação do ponto de vista de competência em matéria ambiental, avaliando a distribuição, né, lá do artigo 22, 21, 24, 30, para verificar qual é a norma constitucional aqui aplicável a cada caso concreto analisado em seus julgados. E o que eu verifiquei, e que é uma das conclusões que eu devo colocar no meu artigo, é que o STF tem cada vez mais, e especialmente a partir das composições mais recentes, né, ministro Fachin especialmente, trabalhado com uma ideia muito maior de descentralização, tá, da questão, em que, com uma valorização maior a competência do interesse local, da competência advinda dos municípios, e trabalhando também junto critérios de razoabilidade e de proporcionalidade que são bastante interessantes. O que me aponta para uma tendência de que a gente tenha avaliações da Corte Suprema muito mais baseadas não apenas naquela repartição lá do artigo 24, cruamente falando, mas trazendo outros elementos, né, de contexto socioeconômico, de razoabilidade e descentralização, que são bastante interessantes também, mas que certamente vão tornar mais variada aqui a gama de conclusões que o Supremo chega a respeito da matéria. Só para concluir, eu citaria, e acho que vale a pena aqueles que se interessam pela matéria, lerem o acórdão do amianto, né? A decisão aqui, que foi uma discussão bastante longa. A gente teve mais de uma sessão do Supremo tratando sobre a questão da proibição ou não do amianto. E nesse material a gente tem trechos aqui do ministro Dias Toffoli, que acabou sendo relator do acórdão, em que ele muito claramente refere aqui a inexistência, né, dessa ideia de prevalência sempre da norma ambiental mais restritiva. Para concluir aqui, quero também deixar uma sugestão para aqueles que têm interesse em estudar um pouco mais esse assunto, que se interessam pela temática ambiental.
que acompanhem o julgamento do tema de repercussão geral número 970, que trata sobre a questão da possibilidade dos municípios legislarem sobre a obrigatoriedade de uso de sacolas biodegradáveis, né, e não de sacolas feitas com material aí, oriundo de petróleo, e também um julgado que trata sobre a proibição da pesca de arrasto, que esse eu imagino que a Fernanda, né, pela sua pesquisa realizada bastante fortemente na área de proteção da fauna, deva conhecer, é a de 6218, que teve um pedido cautelar negado pelo ministro Celso Mello, e onde ele cita aqui, de uma forma bastante intensa, a questão da possibilidade, né, de uma atuação mais restritiva do poder público aqui, representado pelo Estado do Rio Grande do Sul, que fez uma norma mais restritiva em matéria de pesca de arrasto, e que é algo que, inclusive, tem um artigo do INGO escrito a respeito, que está disponível na internet, no Conjur, que eu imagino que aqui nesses dois julgados a gente tenha talvez novos paradigmas aí e algumas análises bastante interessantes do STF sobre a matéria. É isso, assim, em termos gerais, tentando abordar aqui alguns aspectos com vocês desse assunto. Sim, no exíguo tempo que eu te dei, né, por uma tarefa tão comprida, né, tão densa, na real, né, de tanto conteúdo. Eu acho que a gente tem bastante coisa para refletir, né, entender mesmo do princípio da subsidiariedade, né, o porquê desse deslocamento, né, do centro para as pontas, entender que o município, sim, né, tem autonomia, tem força, tem interesse ali a ser tutelado, né. A questão essa da gente, de sempre a prevalência, né, da norma ambiental mais protetiva, e aí nisso eu concordo contigo, a gente tem que ter muita atenção para a repartição de competência, quem pode fazer o que em que pé, e conseguir combinar isso através daí da utilização mesmo de ponderação, razoabilidade, necessidade, né, adequação, dentro de pensar no interesse local, que daqui a pouco a gente está ali, né, num espaço de interesse regional, num espaço de interesse local, como é que a gente atuaria, né? E não aplicar cegamente um princípio que se começou a debater lá no início dos anos 90, né, o indúbio pro natura, né? Então, qualquer coisa, não sei o que aplicar, aplica o indúbio pro natura. Eu não consigo, não dá para fazer isso às cegas, né? A gente não pode fazer isso, daqui a pouco até corrompendo a própria norma constitucional, né? A própria estrutura de repartição. É óbvio que a gente está aqui, a gente está lutando pela proteção. Mesmo quem está atuando dentro de uma estrutura de desenvolvimento pró-econômico, né? Uma coisa que eu até costumo brincar em aula, né, Fábio? As pessoas gostam de direito ambiental, mas a gente não quer viver na oca, né? A gente não quer viver dentro de um espaço, a gente não quer estar numa barraca, né? A gente está aqui, a gente quer estar na cidade com as coisas funcionando, né? Com a energia passando, né? Então, a gente quer fazer isso de uma maneira ponderada, por óbvio, né? Mas eu também não posso fazer isso atropelado. Então, a gente já teve várias fases, né, com relação a isso, e acho que muito essa coisa, né, que o Canutilho começou a dizer lá nos anos 90, do indúbio para a natura, e aí, a partir disso, essa coisa, né, que até alguns amigos nossos aí começam a dizer, né, dos princípios supertrunfo, o PAN, o principiologismo, né, que talvez a gente tenha que se reestruturar, né? E acho que a tua crítica aqui, ela é bastante construtiva nesse sentido, né? Da gente pensar a força do município. Claro que a gente sabe que o Brasil tem municípios e municípios, né? Mas que a relação de interesse local é importante e às vezes tem interesses regionais que daqui a pouco podem se sobrepor àquilo que está dentro dito como norma geral, né? E aí a gente tem coisas aqui no estado até bem bacanas, né? Essa discussão sobre a questão dos agrotóxicos no estado, o posicionamento do nosso Tribunal de Justiça, né? Então, assim, será que a gente poderia, será que seria interesse regional eu dizer para nós aqui, olha, aqui não quero esse agrotóxico. Ah, mas está liberado no Brasil inteiro, só vai trancar daqui a uns 15 anos. Tá, mas eu quero trancar agora. Porque acho que faz mal para os meus biomas, para o meu espaço. Será que a gente conseguiria? Será que seria argumento? Né? O PJ, a princípio, está se manifestando dizendo que não, que a norma geral existe, está lá e o Estado não pode se meter a besta de pato a ganso. Né? Então, acho que é um debate super importante no cenário ambiental. E é um debate árido, né? Porque ninguém gosta de falar sobre essa temática. Tu tem toda a razão ali quando tu fala na necessidade de produção doutrinária sobre o tema. Né? Mas acho que a gente está aqui diante já de uma grande doutrinadora sobre a temática. Né? Oh, quem me dera! Um dia eu chego lá. Não, poxa, Fábio, olha, muito obrigada mesmo, assim, acho que é bom ouvir, né, primeiro, eu acho que a questão, né, do teu relato mesmo, de ter despertado para isso na graduação,
já chama atenção para que outras pessoas também consigam enxergar isso, né? Enxergar que tem um tema mega importante aí que não dá para deixar de lado. A gente não pode deixar a nossa vida na mão dos outros com relação à produção e competência para legislar, ou mesmo na área, né, de competência material, né? E a outra coisa que me deixou em pânico mesmo foi assim, quando tu começou a falar da banca, que você foi da banca, depois a banca lá não sei que ano, eu falei, se ralar, Fabiana, né? Tipo, sai daqui direto pra terapia, velha pra caramba. Que nada, que nada. Olha, sabe, cada vez mais, né? Acima dos 40 é o que tá valendo hoje na vida, viu? Ai, que horror. Bah, Fábio, olha, só tenho para te agradecer. Muito, muito obrigada mesmo. Acho que a gente tem que investir nessas temáticas e acho que saindo de tudo isso aqui, eu já estou pensando em vários, né, num evento mega para a gente conseguir aí as pessoas se enxergarem, se tocarem e debater essas temáticas que são muito fortes, né, e bastante importantes, principalmente para quem está atuando, né, está na linha de frente ali no direito ambiental, né, não importa onde, né, se o cara é promotor, é juiz, é advogado, em que pé ele está nessa confusão, ou defensor público, né, é importante ter conhecimento para a gente também não ficar só nas aventuras, né, com relação a algumas situações dentro do direito ambiental. E acho que Exatamente. é importante que tu falou ali, que eu queria até, né, retomar e ver como é importante, né, quem trabalha com direito ambiental tem que ter consciência que a gente não está lidando só com o direito ambiental em si ali, né, tem que conhecer os fundantes, né? Aquilo que é minimamente, assim, olha, para nós, constitucional, administrativo, no mínimo, a criatura tem que ter se dedicado, né, ali ao estudo. Mas te agradeço muito, né? Peço desculpas para a Malu, né? Porque, né? Eu que peço aqui pelo ruído, né, de fundo. Não, Eu já nem escuto mais, mas eu imagino que vocês devem ter ouvido bastante. a gente está furtando ela, né, da presença da mãe, assim, né? Mas te agradeço bastante mesmo, não sabe como é importante esse tipo de diálogo e a gente poder ali, né, ter uma construção do conhecimento, né, com séria, como é o teu caso. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, fico super à disposição sempre que precisarem. Acho que a gente tem que cada vez mais compartilhar conhecimento, produzir, se ajudar, porque é isso que vai fazer o mundo melhorar cada vez mais. É verdade. Obrigada, foi um bom trabalho, parabéns aí pelas aulas. Um beijo, tchau, tchau.